Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabiola e estarei acompanhando vocês. Então, na aula anterior a gente resolveu exercícios de probabilidade e hoje nós também vamos fazer mais resoluções de problemas sobre probabilidade. Então vamos lá. Então, nós sabemos e vimos na aula anterior que uma probabilidade tem de ser um número entre 0 e 1. E o único dos números a seguir não indica uma probabilidade. Qual é esse número? Então, resolvam lá bem rapidinho que a gente já volta.
Voltamos e aí, descobriram qual é esse valor? Então, para resolvermos uma probabilidade, os valores têm que ser, o resultado da nossa probabilidade será um número entre 0 e 1. Quais desses valores não é um número entre 0 e 1? Então, nós temos o 1, que pode ser, temos o 0,2, que também pode ser, né, um número entre 0 e 1. O 1/10, que se fizermos a divisão, ele vai ser um número entre 0 e 1. E temos o 7/4, que é um número maior que 1. Então, esse não pode ser o resultado de uma probabilidade. Mas, o que é probabilidade mesmo? Vamos relembrar? São as chances de um ou mais eventos ocorrerem ou não. Seja um evento de um espaço amostral, a probabilidade de ocorrer é os números de casos possíveis, o número de casos favoráveis, né, dividido pelo número de casos possíveis. Relembrando que os nossos valores de uma probabilidade, o resultado de uma probabilidade, deve ser números entre 0 e 1, ou falando em porcentagem, entre 0% e 100%. Então, vamos lá para um exemplo. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual é a probabilidade de que a soma dos pontos seja menor ou igual a 6? Então, qual que é o espaço amostral desse meu dado? Eu vou jogar ele 2 vezes. E qual que é a possibilidade de a soma dele ser um número igual ou menor que 6? Vejamos aqui. Então, meu espaço amostral. Eu posso jogar o dado uma vez e cair o número 1. Posso jogar uma segunda vez e ele também cair o número 1. Como eu posso jogar e cair o 1 e depois cair o 2 e assim por diante. Mas preciso eu fazer todo esse espaço amostral? Lembra lá da nossa análise combinatória? Que quando nós temos o conectivo e, então eu lancei um dado e lancei ele novamente. Então, lancei ele 2 vezes. Então, uma vez e outra vez. O que eu posso fazer? Um dado, ele pode ser sorteado quantos valores? 6 valores, não é mesmo? E se eu lançar ele novamente, qual que é a possibilidade de sortear outros valores? Quantas possibilidades eu tenho? Tenho 6 possibilidades. Então, eu lancei uma vez e outra vez. Lembra quando eu tenho o e? O que eu faço? Eu multiplico. Então, 6 vezes 6 resulta em 36. Então, nós temos o nosso espaço amostral. Aqui a professora fez todas as possibilidades, que são 36. Mas, se a gente utilizar lá a nossa análise combinatória, a gente pode resolver desta forma, que fica bem mais fácil, né? Então, o número do nosso espaço amostral, todas as possibilidades são 36. Só que eu quero somar os pontos e esses pontos têm que ser menor ou igual a 6. Vejamos aqui. O número do nosso espaço amostral é 36. Mas olhando lá no nosso quadro, eu quero números menores que 6. Então, quais que são as possibilidades? Pode ser sorteado 1 e 1, né, que vai me resultar em 2. 1 e 2, que vai me resultar em 3. 1 e 3, que a soma dos resultados será 4. 1 e 4, que a soma dos resultados será 5. 1 e 5, que a soma do resultado será 6. 1 e 6 não pode ser sorteado, por quê? Porque ele não entra dentro desse exercício, dentro desta probabilidade, porque a soma é 7. Eu quero números até 6. Então, quantas possibilidades eu tenho? Então, o meu evento aqui será 15 possibilidades. Colocando na nossa formulazinha, o evento dividido pelo espaço amostral, o evento é um subconjunto do nosso espaço amostral. Então, o espaço amostral são todas as possibilidades e o evento são as possibilidades possíveis de acontecer. Então, 15 divididos por 36. 15 e 36 a gente pode dividir por 3. 15 divididos por 3 resulta em 5. 36 divididos por 3 resulta em 12. E 5 divididos por 12 é igual a 0,416.
Transformando isso daqui em porcentagem, como que eu faço mesmo? Eu pego o meu resultado e multiplico por 100. 0,416 multiplicado por 100 resulta em 41,6%. Então, a possibilidade de eu sortear este dado e cair uma soma menor ou igual a 6 é 41,6%. Agora, uma atividade para vocês fazerem. Lançando-se simultaneamente um dado não viciado numerado de 1 a 6 e uma moeda honesta. Calcule a probabilidade de se obter cara na moeda e o número 2 no dado, neste experimento aleatório. Então, resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos, e aí, já resolveram? Então, vejamos aqui. Nosso exercício, ele está nos dizendo que eu vou jogar uma moeda e vou jogar um dado. Então, uma moeda e um dado. E eu quero saber qual que é a probabilidade de obter cara na moeda e o número 2 no dado. Então, vamos primeiro descobrir quem que é o nosso espaço amostral. Vejamos aqui. Qual que é o espaço amostral da moeda? Então, quando eu jogo uma moeda, eu posso jogar e ela pode ser sorteada cara ou coroa. Então, eu tenho duas possibilidades. E quando eu sorteio um dado, quais que são as possibilidades? Um dado, né, dito normal, ele tem 6 faces e são numerados de 1 a 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Então, quais são as possibilidades ao sortear uma moeda e um dado? Vejamos aqui, qual seria o nosso espaço amostral? Eu posso sortear o número 1 no meu dado e cara, né, na minha moeda. Posso sortear o número 2 no meu dado e cara na minha moeda. Também posso sortear o número 3 no meu dado e cara na minha moeda. Ou então, vejamos aqui, posso sortear o 1 no meu dado e coroa. Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades na moeda, ou cara ou coroa, né? E como que a gente pode resolver, saber as possibilidades sem fazer isso daqui? Usando a nossa análise combinatória. Por quê? Porque vou sortear a moeda e o dado. Esse conectivo E nos traz lá para a nossa análise combinatória e nos traz a multiplicação. Então, vejamos aqui, na moeda eu tenho duas possibilidades. No dado eu tenho 6 possibilidades. Então, qual que é o meu espaço amostral? Multiplicando 2 vezes 6, eu tenho 12. Então, eu tenho que o meu espaço amostral é 12. Então, eu poderia fazer tanto assim, escrever todos, ou então fazer utilizando a nossa análise combinatória. Então, vamos continuar a nossa resolução. Temos que o nosso espaço amostral é 12. Mas o exercício está dizendo qual que é a probabilidade de eu sortear cara na moeda e o número 2 no dado. Vejamos lá as nossas possibilidades. Qual que é a possibilidade de eu sortear cara e o número 2? Quantas possibilidades eu tenho aqui? Tenho apenas uma. Então, o meu evento, neste caso, será 1, que vai ser uma possibilidade, não é mesmo? Então, colocando na nossa fórmula para a gente saber qual é a probabilidade, o evento é 1, o espaço amostral é 12. 1 dividido por 12, eu tenho que é 0,083. Transformando isso em porcentagem, como que eu faço? Multiplico por 100. Então, 0,0833 vezes 100 vai nos resultar em 8,33% de probabilidade de eu sortear uma moeda e um dado e cair o número 2 no dado e cara na minha moeda. Agora, o exercício número 2 para vocês resolverem. Vamos lá ver? As 23 alunas de uma turma de ensino médio se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Então, vejamos aqui, nós temos 8 mulheres que não tiveram nenhum filho. Nós temos 7 mulheres que tiveram um filho. Nós tivemos 6 mulheres que tiveram 2 filhos. E tivemos 3 mulheres, tivemos 2 mulheres que tiveram 3 filhos. Então, vejamos aqui o nosso exercício. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos destas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é. Então, analisem lá a questão. Aqui nós temos a nossa resolução, nós temos as nossas possibilidades. Então, marquem a opção correta lá. Já voltamos.
Vamos? E aí, acharam a opção correta? Então, vamos analisar o nosso exercício. Então, vejamos aqui. Então, nós sabemos que 23 amigas se encontraram e levaram os seus filhos e foi sorteado um prêmio entre os filhos. Eu quero saber qual que é a probabilidade de uma mãe de filho único conseguir que o filho seja sorteado. Então, vamos analisar aqui. Então, eu quero saber quantos filhos tem ao todo, né? Então, nós temos 8 mulheres que não têm nenhum filho. Então, 8 mulheres não têm nenhum filho. Temos 7 mulheres que têm um filho. Nós também temos 6 mulheres que têm 2 filhos. E também temos 2 mulheres que têm 3 filhos. Então, quantos filhos eu tenho ao todo? Então, fazendo aqui, nós temos 25 filhos ao todo. Então, a gente está falando dos filhos, né? Então, a probabilidade é dos filhos, não das mulheres. Então, pensem aqui. Então, qual que é o meu espaço amostral? 25 filhos. Dentro destes filhos, eu quero que seja sorteado o que é filho único, que não tem nenhum irmão no caso, né? Então, qual que é o evento? Qual é o evento de acontecer isso? Então, quantos filhos que não têm irmãos, que são filhos únicos, eu tenho aqui? Então, eu tenho que tem um filho, são 7. Então, 7 mulheres que têm apenas um filho. Então, a probabilidade, o evento, no caso aqui, é 7. Colocando na nossa fórmula, o evento é 7 e o número de filhos é 25. Então, eu tenho 7 crianças que são filhos únicos no total de 25 crianças. Fazendo esta multiplicação, no caso aqui, a gente poderia fazer essa divisão, né? A gente poderia ter um número decimal e poderíamos também transformar em porcentagem. Mas vejamos que o nosso exercício nos deu a resolução que a gente ele queria o resultado em fração. Então, aqui facilitou, né? Então, 7 de 25. Então, a resposta correta é a letra E. Agora, mais uma atividade para vocês fazerem. André, Beatriz e João resolveram usar suas moedas comuns, não viciadas, para decidir quem irá lavar a louça do jantar, lançando as 2 moedas simultaneamente, uma única vez. Se aparecerem 2 coroas, André lavará a louça. Se aparecerem 2 caras, Beatriz lavará a louça. E se aparecerem uma cara e uma coroa, João lavará a louça. A probabilidade de que João venha a ser o sorteado para lavar a louça é D. Então, aqui, A, 25%, B, 27,5%, letra C, 30%, letra D, 33,3% e letra E, 50%. Então, resolvam lá qual que é a probabilidade de João lavar a louça, que nós já voltamos.
Voltamos e aí, resolveram? Então vejamos nosso exercício aqui. Eu vou sortear duas moedas. Se nessas moedas o sorteio for em 2 coroas, André vai lavar a louça. Agora, se aparecer 2 caras, Beatriz vai lavar a louça. E se aparecer em uma cara e outra coroa, quem vai lavar a louça é o João. Então vamos resolver essa situação aqui. Vejamos aqui. Quais que são as possibilidades ao eu sortear 2 moedas? Em uma pode cair cara, em outra coroa. Em uma pode cair cara e na outra coroa, né? Em uma pode cair cara e na outra também pode cair cara, ou então as duas podem cair coroa. Então vejamos aqui, qual que é o meu espaço amostral? Quais são todas as possibilidades que eu tenho? Que eu também posso resolver com análise combinatória. Eu tenho uma moeda e ela tem quantas possibilidades de sorteio? Ou cara ou coroa, né? E eu tenho uma moeda e outra moeda. Conectivo E, então eu posso fazer uma multiplicação, que me resulta em 4 possibilidades de sorteio. Então eu tenho que o número do meu espaço amostral é igual a 4. Agora, qual é o meu evento? Se cair cara e coroa, o João vai lavar a louça. Então veja aqui, tenho quantas possibilidades? Cara, coroa e cara e coroa, ou coroa e cara, né, no caso. Então, eu tenho 2 possibilidades de evento para isso acontecer. Então, o nosso evento aqui é 2, o nosso espaço amostral, o total é 4. Eu posso fazer uma simplificação aqui, que vai resultar em 2 divididos por 4 é igual a 0,5. Transformando isso em porcentagem, porque o nosso exercício, a resolução deveria estar em porcentagem, então 0,5 vezes 100 igual a 50%. Então a resposta correta é a letra E, 50% de chance de João lavar a louça. Então, nossa aula está chegando ao fim. Hoje a gente resolveu exercícios sobre probabilidade, mas antes de eu me despedir, não esqueçam, você que está assistindo a aula pela TV, não esqueça de levar as suas atividades até a sua escola. E você que está fazendo a atividade pelo Classroom, não esqueça de registrar a sua frequência. Para fazer isso, basta você clicar no link do número 1 e resolver a atividade. Assim você estará resolvendo a sua atividade e também estará registrando a sua presença. Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a probabilidade da união de 2 eventos. Então, aguardo vocês. Até a próxima aula!